Olá, senhores estudantes, estamos aqui dando continuidade à disciplina de Física Geral Experimental para o curso de Ciências Biológicas e agora nós vamos falar um pouco sobre fenômenos que são exclusivos de ondas, né, que é no caso a difração, que é um tipo de interferência, e bem como da interferência de uma maneira geral. Ok? Então, nesse caso, a gente fala que quando um feixe, no caso luminoso, ele passa por uma fenda, no caso estreita, né, ou encontrar um objeto e depois, né, ele vai incidir sobre, no caso aqui, o anteparo, a gente diz que a imagem nele formada apresentará sempre franjas de interferência, né? Ou seja, a gente vai dizer que terá aqui, né, casos zonas claras e escuras e um contorno das fendas, ou mesmo do próprio objeto, entre o fenômeno de difração. E esse é o chamado fenômeno de difração. É como se a ideia de que a onda contorna o objeto, né? A onda luminosa, no caso, ela contorna o objeto, que não é tão grande assim, né, em relação ao comprimento da onda. E a gente diz também que o comprimento da onda de luz incidente sobre a fenda, né, no caso aqui, sei lá, de largura, vamos chamar de largura B, ela vale lambda, né, o comprimento, a fenda tem largura B, mas o comprimento teria da onda seria um comprimento lambda, né? Então, os raios que a gente tem que chegam, né, aos pontos, sei lá, P1 e P2, que a gente tem aqui, ou P1, P1', P2 e P2' que nós temos aqui na figura, né? Tá vendo aqui? Nós temos esse caso aqui, né? É um raio incidente, tá vendo? A luz com várias frentes de ondas. Aí aqui tem, ao atravessar uma fenda de largura B com onda de um certo comprimento, você na verdade tem um fenômeno de interferência ocorrendo aqui, tá vendo? Que as ondas vão se sobrepondo, então vai ter hora que vai haver o encontro de uma crista com o vale de uma determinada onda elétrica, e aí você, quando houver o encontro de crista e vale na mesma intensidade, diametralmente oposto, você vai ter anulação do efeito ondulatório naquela região escura, no anteparo, quando você olha a projeção no anteparo, como você vê aqui, tá vendo? A região clara, que é a interferência construtiva, e a região escura, que é a interferência destrutiva. Então, esse aspecto vai ser observado aqui no caso, no fenômeno chamado fenômeno de interferência, né? E quando um feixe de luz ele passa, na verdade, por essa fenda estreita, né, ele vai encontrar, na verdade, um objeto e depois ele incide sobre um anteparo, né? Então, a imagem nela formada vai apresentar essas franjas de interferência, né? Que terá essas regiões claras e escuras e o comprimento está associado a essas posições. Não, a gente vai produzir uma interferência que ela é destrutiva, quando você tem interferência, uma crista encontrando com o vale da onda, né? Ou uma diferença de comprimento exatamente na trajetória de múltiplos ímpares, né? Que seria lambda dividido por 2. No caso aqui desses pontos, né? Eles são, portanto, chamados de pontos de intensidade nula e que formam uma franja escura, no caso, né? Bom, sem atender a ter esses detalhes, né, o efeito da interferência atende a isso. A luz que atravessa uma fenda estreita faz com que elas, quando eu projeto no anteparo, eu vejo que a luz interfere com ela mesma, né? Porque as frentes de onda, quando vão atravessando aqui, elas atravessam com ângulos diferentes, né? Nesse canto e nesse outro canto da franja. Então, vai haver. Antes estava tudo juntinho, né? As cristas e os vales das ondas, tudo estão acompanhando umas às outras, alinhadas, né? Mas quando encontrou essa barreira com só essa fenda para passar, então aqui você vai ter uma dispersão da luz de forma radial, né? As franjas vão estar aqui na diagonal, de forma radial, e aí você tem a interferência construtiva e destrutiva se manifestando ali, no caso, na representação da figura. Tá ok? Que seria o máximo principal, né? Que teria a linha bem no meio da fenda, né? Seria a linha onde tem o máximo de interferência construtiva, que é como se a luz estivesse caminhando totalmente em linha reta e não encontrou nenhum obstáculo no caminho. Tá ok? E esses aspectos, né, que vão dando essas relações, vai permitindo a gente identificar essas angulações aqui, o efeito de refração. Se a gente for medir, por exemplo, a distância, né, no caso, né, dos pontos que foram demarcados aqui, né, a região onde você tem os pontos com as angulações aqui, e também essas distâncias que foram demarcadas, né, que você pode depois olhar mais detalhadas, né. Então, se a gente olhar, por exemplo, a distância entre P0 e P1, a gente vai ver que essa distância vale, por exemplo, D vezes o tangente do ângulo θ, que envolve o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vezes o D, que seria a distância aqui, no caso, de amplificação. Então aqui são aspectos apenas geométricos que nos ajudam a interpretar como medir, de onde vem essa interferência, as razões do que ela ocorre, né? Aqui D, no caso, é a distância da fenda até o anteparo, né? Se a gente for olhar aqui na figura, seria a distância da fenda, que está por aqui, até o anteparo. E aqui em relação ao ângulos, os ângulos aqui no caso θ1 e θ2, né? Aí você tem a relação de um triângulo aqui, né? Para relacionar, né?
a partir de um ponto de observação que você coloca, aí forma até aqui a região superior, aí você fecha aqui um triângulo retângulo, né, daqui até aqui, aí você tem que o cateto oposto está aqui, que são as distâncias entre P0 e P1, esse é o cateto oposto, é um ângulo θ1, por exemplo, e a hipotenusa fica sendo a distância, no caso, do anteparo até o coisa. Esse triângulo não é retângulo, como você vê aqui, né, na formação. Se eu traçar essa linha horizontal, que é o eixo principal de propagação da luz, mas como a distância é bem maior entre os anteparo e a fenda do que a distância do ponto P0 até o ponto P1, eu posso tratar praticamente ambos esses lados do triângulo como sendo a hipotenusa, ambos, né? Ao mesmo tempo. Então, aí eu faço com que, claro que aí eu tenho que respeitar que se um é hipotenusa, o outro vai ser o cateto adjacente, e vice-versa, né? Posso pensar trocado. Dessa forma, eu posso representar, né, essa distância multiplicado pela tangente, que seria o cateto oposto, que é a distância P0 e P1, pela distância D. E aí, por essa distância de P1 e P2 aqui relacionadas. Então, graças a essa composição, a gente tem aqui que a distância P0 e P1 fica escrito como dividido pela distância, né, que seria a hipotenusa, que seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que a cateto adjacente você pode tratar como sendo a própria hipotenusa, porque eles são praticamente do mesmo tamanho. Mas, respeitando essa ideia, a gente tem agora a tangente do ângulo θ, representada aí, né? Então, D aqui ele é a distância da fenda, né, até o anteparo. Então, se P0, a distância P0, P1, for muito menor do que a distância D, que é o que, na verdade, a gente vai considerar aqui, a gente pode tratar que a tangente do ângulo θ1 seria praticamente igual ao próprio valor do ângulo em radianos, que é aproximadamente igual também ao seno do ângulo θ. Então, com esse conceito, a gente pode fazer esse proveito, tá vendo, tratando aqui, ó, a abertura da fenda, essa distância que é a abertura aqui, o ponto B, formando esse ângulo de 90 graus, essa distância x, e aí você tem diversas ondas que vão interferir a posteriori, pelo menos nessa angulação aqui, né, em relação ao ângulo θ1. Aí eu vou ter essa distância do ponto B até o ponto A, vou ter associado com o ponto A, formando esse triângulo retângulo aqui, identificando essas distâncias com relação a esses pontos, que é o quanto que a onda vai propagar nesse intervalo, com essa angulação aqui. Aí eu vou poder usar semelhanças de triângulos repetidas vezes. Mas quando a distância é grande, né, permite com que o ângulo o tangente seja de um ângulo pequeno, a tangente de ângulo pequeno é igual ao próprio ângulo. Só que o ângulo também, quando é pequeno, é igual ao próprio seno dele. Né? Essas relações, essas aproximações algébricas vai permitir com que a gente possa relacionar, né, essas quantidades de uma maneira mais direta. E aí vai permitir, na verdade, eu escrever aqui que, no caso, a distância P0 e P1 seja igual, na verdade, aproximadamente a distância entre a fenda e o anteparo vezes o seno do ângulo θ1. Tá? Vamos ver quais são as vantagens de fazer uso dessa quantidade. Né? Então, de forma análoga, a distância P0 e P2 pode ser escrito como D seno de θ1, 2 no caso, né? Que seria a outra distância. Então, se a gente for pensar no desenho de anteparo da região da fenda, a gente pode ver que ela mostra, né, para a gente, né, que a diferença no comprimento da trajetória x entre os dois raios, né, que atingem o ponto P1 e um partido de dentro da fenda e o outro, né, de uma extremidade A da fenda, ela é lambda dividido por 2, que é o comprimento da onda dividido por 2. Porque como a gente está ali na abertura da fenda, a gente consegue fazer essa associação. E um terceiro raio luminoso, né, que está partindo logo abaixo do centro da fenda e um quarto logo abaixo da extremidade, no caso do ponto A, também, né, ele apresenta uma diferença no comprimento da trajetória de lambda dividido por 2. E assim por diante, né, a gente pode ver sempre essas distâncias de comprimento de lambda dividido por 2. Então, esses raios, na verdade, ao atingirem o ponto P1, ao encontrarem, estarão defasados por uma distância justamente igual a x igual a lambda dividido por 2. Nessa hora, eu vou ter uma interferência totalmente destrutiva, né? Que vai produzida por isso, né? Uma interferência, como aqui fala, né? Destrutiva, que é exatamente lambda sobre 2. Porque é nessa hora que uma crista da onda encontra com o vale de uma outra onda, né? E aí, como elas têm a mesma amplitude, então elas vão se anular nesse sentido, perfeitamente, né? Então, a gente aplicando aqui a lei dos senos nos triângulos OAB, né? Aqui no caso da figura que a gente viu mais acima, né? Que é esse aqui no triângulo AOB, né? AOB aqui, a gente tem então não, o seno ajudou a gente a fazer essas relações, né, para as semelhanças de triângulos,
que vai permitir com que eu tenha lá a distância OB, por exemplo, vai ser igual a x menos, na verdade, b sobre 2, que é a largura da fenda, né, o b minúsculo, dividido por 2, vezes o seno do ângulo θ1, tá vendo? E também, se a gente substituir o x igual a lambda sobre 2 aqui nessa equação, a gente obtém, então, na verdade, lambda sobre 2 sendo igual a b dividido por 2 seno de θ1. E olha que interessante, a gente está vendo um aspecto, vamos ver a geometria ligada ao comprimento da onda com a geometria que a gente pode ver macroscopicamente. Ou seja, né, para um ponto P1, né, a gente tem lá que o seno de θ1 vai ser igual, na verdade, ao comprimento da onda luminosa dividido pela largura da fenda. Olha que interessante, isso está relacionado com o seno do ângulo de θ. É uma maneira prática. Se você sabe o ângulo que você pode medir macroscopicamente de incidência da luz porque atravessa a fenda, e sabendo também a largura da fenda, olha, você pode encontrar o comprimento de onda que passou por ali. E para o ponto P, no caso 2, a gente obtém que seno de θ2 seria igual a 2 que multiplica lambda dividido por B. Olha que interessante. E aí você tem que é o outro índice, outro ângulo que a gente tem lá, né? Então, de uma forma mais geral, né, os pontos de interferência, né, destrutiva, né, no caso, eles obedecem a seguinte equação. Olha lá. No caso aqui, o seno do ângulo, né, que está incidindo vai ser igual a n vezes lambda sobre b, sempre a razão do comprimento da onda luminosa pela largura da fenda, vezes, né, o número de índices que você tem associado ali, né? Então n vai ser igual sempre mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Então o sinal positivo, né, se refere, no caso, ao ponto P1, aos pontos P1 e P2, e assim por diante, né? E no anteparo, tá aqui na figura, enquanto que o sinal negativo, né, se refere aos pontos P1', P2', que a gente estava vendo lá na figura aqui, né? Então vamos ver aqui. Aos pontos que estavam associados nessa figura, né? P0 e P', né? Que é, no caso, avistos no anteparo, que é as demarcações aqui feitas no anteparo, que vai estar com um ângulo maior, né? Um ângulo mais aberto, com o ângulo θ2. Enquanto que aqui próximo à fenda, né? Temos os pontos P1 e P2, que você demarca numa determinada localidade, e você tem aí para ver a amplificação, né? Querendo ou não, você está vendo a amplificação da imagem, só que atendendo o feito de interferência que acabou acontecendo, dando essas franjas que a gente observou nessas relações. Então, com isso, a gente teve uma visão experimental de como relacionar e o porquê que apareceu o fenômeno de interferência acontecendo nesses índices aqui, né? Com isso, tendo essa relação aí dos índices de refração, a gente tem que no caso, se o B, que é a largura da fenda, for muito maior do que o comprimento da onda, né, uma fenda muito larga, né, o seno de θ ele será pequeno, ou melhor, né, o θ será pequeno e a difração não será observável, tá certo? Então, por outro lado, né, se o B ele for de ordem de grandeza de lambda, quase no tamanho do comprimento da onda, o seno de θ ele será grande, ou seja, o θ será grande e a difração observável também, que a difração vai estar relacionada com o ângulo. Então, fendas com largura próximas ao tamanho do comprimento de onda faz o fenômeno de difração, que é aquele efeito da onda atravessar um ambiente estreito para ela e ela depois se espalhar quando atravessa o outro lado. Ela tem que passar por um lugar estreito, mas do outro lado ela espalha. Então você vê aqui um alargamento, né, da propagação da onda. Então isso é o chamado fenômeno de difração. Então é como se a onda contornasse, né, a fenda. A ideia seria essa. Se você pensasse numa partícula pequenininha, que também tem ordens de comprimento da onda incidente, a onda, ela, ao encontrar o obstáculo, ela contornaria ele, ela conseguiria ser transmitida, né, em volta dele. Então, ela faz um efeito de desvio, né, mesmo com a presença do objeto pequeno, menor do que ela. Então esse é o efeito da difração ocorrendo. No caso aqui, né? Então se a gente for relacionar isso, a gente pode obter que a distância P0 P1, né, que a gente observa no próximo anteparo, é aproximadamente igual à distância entre o anteparo e a fenda, vezes o comprimento de onda da luz incidente pela fenda sobre a largura da fenda. Então, também a gente pode obter essa relação aqui. A distância P0, P2, né, que é em relação ao anteparo, que é outras distâncias, outras posições, ele é aproximadamente igual à distância entre a fenda e o anteparo, que multiplica o fator 2 vezes B lambda dividido por B, que é o comprimento da onda pela largura da fenda. Então, de modo que a gente pode concluir aqui que a distância P0, P2 é aproximadamente o dobro da distância P0, P1, que é o que a gente observa lá propriamente, né? Ou seja, a largura da zona clara central, chamada máximo principal, ela é o dobro da largura das outras máximos, né? Nesse caso aqui, né? Então isso é interessante, né?
A gente observar aqui, deixa eu ver, essa figura, tá vendo? Então, essa distância P0, P2 aqui, que é a distância mais larga, tá vendo? Ela é o dobro dessas outras que você vê aqui nas outras distâncias, tá vendo? Nessas outras franjas mais claras, né? Então, esse é um aspecto que sempre acontece com essas franjas, tá? A franja do meio, mais clara, ela é o dobro da largura das outras franjas. Tá vendo? Equacionando isso, a gente viu geometricamente isso ocorrer, tá certo? Bem, com isso, né, se a gente tem, né, que para, por exemplo, aberturas circulares, por exemplo, né, que seria uma outra forma, a gente viu uma abertura retangular, por exemplo, né, mas para a abertura, como no caso de muitos tipos dos olhos, né, dos animais, né, a nossa pupila, né, seria um exemplo de uma fenda, né, uma abertura, que é de forma circular. Né, tem outros tipos de abertura da fenda, né, no caso da pupila dos olhos, com outras formas, né, que nem uma forma de fenda, uma forma de, né, que não é circular, também tem. Mas vamos pensar no caso dos animais, que a abertura circular vai ser uma gama importante de exemplos, né? Então, se muitos tipos de olhos de animais, né, eles têm a fenda circular, né? Então, as lentes dos instrumentos ópticos também têm a forma circular que a gente faz, né? Então, o primeiro mínimo da figura, né, de difração, ele ocorre quando o θ é dado por essa relação aqui, tá? No caso da circunferência, seria seno de θ igual ao fator 1,22 vezes lambda dividido por b, tá? Se a fenda fosse circular, como você vê nessa figura aqui. Então, essa franja mais interior, ela é o dobro da largura dessa segunda franja aqui, e depois se tivesse uma terceira, quarta e assim por diante. Então, essa principal vai ser o dobro das outras. Tá bom? É o que a gente acaba observando nesse exemplo aí, porque metade vai, devido à interferência destrutiva que ocorre nessa faixa escura aqui, ela faz com que metade vai para cima e metade vem para cá. Isso em todas as direções, né, do plano. Então, né, você tem esse efeito acontecendo. A gente viu geometricamente isso ocorrer. Só que no caso do circular, não, né, que é 1,22 vezes maior, mais largo do que aqui, né, que é essa relação aqui que a gente tem. Claro que envolvendo, dependendo da largura da fenda e do comprimento de onda associado, né. Bem, esses são alguns aspectos, né, que no caso, o B vai se comportar como sendo, na verdade, o diâmetro da fenda, tá, nesse contexto aqui, né, que é a largura da fenda também, né. Então, o fator aqui, no caso métrico, né, de 1,22, ele é uma consequência da geometria, no caso, né, geometria circular. Então, o máximo principal central, ele é chamado, né, disco de Airy, né, e ele está ilustrado aqui nessa figura, está chamado disco de Airy, como você vê aqui nessa representação, tá bom? Então temos esses aspectos para a gente analisar e, por exemplo, o olho humano atende essa condição, né, tá vendo? Então, significa que pela abertura do olho, né, você pode ter que aqui projetado na retina, se considerar o teparo como retina, ela vai enxergar coisas assim com a imagem. O cérebro vai ter que ser capaz de interpretar isso e saber qual foi a forma original da imagem que chegou para ele, tá bom? Mas aí no caso você fala assim, se eu ver então a luz atravessada por uma fenda, que seja ela circular ou não, mas no caso da fenda circular, o que eu vou enxergar naquele buraquinho? Eu julgaria que eu enxergaria um ponto de luz apenas, né? Mas eu posso enxergar, na verdade, essa franja aqui, ó, tá vendo? Circular. Eu vejo uma região clara e uma região escura. Mesmo sabendo que é um buraco vazio. Tá certo? Que aí, a priori, eu acharia que daria um ponto totalmente cheio, né? Mas, na verdade, mesmo eu olhando de frente para essa fenda, se ela estiver na ordem de grandeza do comprimento da onda luminosa que atravessa ela, eu vou ver, na verdade, essa imagem aqui mesmo. Que o anteparo viu, os olhos diretamente também veriam. Tá? Então não tem como ser, de fato é uma propriedade que acontece nos materiais, né? Bom, com isso nós temos aqui algumas ideias, né, de ver qual é o poder de resolução, por exemplo, baseado na ideia de que a projeção que a gente tem aqui, né, seja de uma fenda para um anteparo, veja que a imagem está sendo amplificada, tá vendo? Quanto mais distante eu estiver, mais amplifica, por efeito geométrico, né, que esse raio de luz vai ficando cada vez mais para lá, então vai havendo cada vez mais dispersão, né, sobre a superfície. Claro que a intensidade luminosa vai ficando menor, porque quanto maior a área e um pacote de energias finito, né, que você está fornecendo aqui, então, ao longo do tempo, então isso vai dar uma intensidade cada vez mais fraca. Você vai ficar vendo cada vez mais pálido, né, essa coloração. Então, a nitidez, né, da imagem tem a ver com a proximidade que o anteparo tem da fonte luminosa. Nesse caso, para o anteparo, a fonte luminosa é a fenda. Não importa se tem uma lâmpada lá atrás, quem é que está produzindo essa luz, né? Do ponto de vista do anteparo, ele entende que, entre aspas, né, a gente pode entender que para o anteparo, a fonte luminosa é a fenda, tá? Que está sendo emitida a luz.
Então, a nitidez da imagem tem a ver com essa questão, né, do poder da resolução aqui, né, que no caso seria a capacidade que você tem de um sistema, no caso aqui de lentes, mostrar objetos com detalhe, né, e descritos pelo seu poder de resolução. Bem, a maneira de calcular isso, né, nesse caso, para esse poder de resolução, seria dizer que o ângulo, aqui no caso, θ, né, que é aquele ângulo de abertura da imagem, seria igual a arcosseno desse fator aqui, 1,22 vezes o comprimento de onda dividido pela largura da fenda. É isso que dá essa informação para a gente, que é o comprimento do arco, né? Querendo ou não, né? Você está vendo o comprimento do arco em relação ao ângulo θ aqui, ó. Né? Perdão, deixa eu mostrar aqui. Aí, ó. Seria a largura do arco aqui, o comprimento dele, só que o comprimento, claro, o comprimento do arco depois que alcançou o anteparo, que vai ser essa largura aqui. Tá vendo? Você pode medir esse valor baseado nessas relações aqui. Ok? Então isso me dá a resolução aqui no caso. Então, o poder de resolução no caso, né, se a gente for pensar numa lente, por exemplo, que é um material transparente que deixa a luz passar, só que vai mudando o desvio dela de forma intencional para ir para uma direção bem específica, para que a ampliação da imagem de fato ocorra, né? A gente tem lá então, né, que o sistema de lentes ele dá por um ângulo θ, né? Então, quanto menor for o ângulo θ, maior o poder de resolução para uma dada lente. Né? Quer dizer que, se o ângulo θ é pequeno, quer dizer que o anteparo está mais próximo da fonte luminosa, no caso a lente. Então aí a resolução de fato é maior mesmo. Ela vai ficar menor em tamanho, mas com mais nitidez, né? Que uma dada lente, né, que isso pode ser obtido, né, conforme a gente vê nos cálculos que a gente mostrou. Né? Então, aumentando-se aqui a abertura B, né, que é a largura da fenda, ou mesmo se eu utilizando-se menores comprimentos de onda, é uma outra maneira de fazer esse ajuste, eu vou ter esse comportamento aqui, ó, onde você tem aqui a intensidade luminosa, que a gente pode representar aqui, ao longo dessas distâncias que a gente vai observando, ó, tem uma grande intensidade, uma pequena intensidade luminosa, uma grande intensidade, e aí vai sendo feita essa composição. Ao encontrar a fenda, do outro lado, ó, veja, você já tem uma dada distância, né, até o anteparo, associada a essa lente, nós podemos ter esse tipo de sobreposição. Ó. Aí, para essa abertura diferente, né, essa região que estaria passando com maior intensidade. Então, aqui na figura B, ó, eu veria dessa forma, né, que eu estou mais próximo, tá vendo? Vai ampliando. Se eu sobrepor a fenda, eu tenho que 100% da intensidade passa pela fenda e eu tenho essa imagem bem perfeitinha, tá vendo? Quanto mais próximo. Só que aí, quanto mais eu vou interferindo, ó, vai acontecer nesse efeito de sobrefusão, né, das imagens, né? Que é quando vai misturando de fato as intensidades luminosas que estão sendo feitas aqui, né, passando pela fenda, né, cada vez mais sobrepondo. Então a gente diz aqui, né, que a distância ao longo, no caso do anteparo, né, que foi representado aqui, ou mesmo os discos de Ayre, né, que nós estamos representando nessas figuras, representa uma difração pela fenda circular, né, de dois pontos de objetos, tá vendo? Então você está vendo aqui é uma cena de difração. Dois pontos distintos e aqui eles estão sobrepostos, tá vendo? Você está vendo essa sobreposição por conta de estar aproximando, né, tendo a ordem de grandeza de um objeto, que no caso é a fenda, com relação à lente que eu vou colocando aqui, né? A lente que estaria no mesmo tamanho, por exemplo, da fenda. E aí você tem a lente mais longe e a lente vai se aproximando, você vai construindo essa imagem dessa forma, tá? Então esse é o efeito ligado, né, a, no caso, essas relações aqui envolvendo essas distâncias. Então, quanto mais próximo eu tiver a lente da fenda, mais eu vou ter no efeito de difração ocorrendo nesse caso, ok? Bem, então a gente pode dizer que o critério da resolução, né, segundo, no caso, Halley, né, que é quem faz esse estudo, né, para o olho humano, ele está representado aqui, tá vendo? A interpretação, né, no caso, né, de acordo com Halley, que é o pessoal que estudou. Tá vendo? Quando você tem dois pontos luminosos aqui, você tem esse efeito, por exemplo, ao atravessar o olho humano, né, tá aqui o cristalino, tá aqui a pupila, né, que é o ângulo de abertura, então a fenda e uma lente associada, tá vendo? Olha o efeito que dá. A lente numa dada aproximação com a fenda, ó, vai ter uma qualidade na nitidez da imagem, ó, que vai ter esses dois pontos sobrepostos, tá vendo? Você vai ter esse efeito aqui de sobreposição. É assim que o olho humano recebe a imagem na retina, tá? Para ele se processar com essa sobreposição. Então, dois pontos, quanto mais próximos eles estão, chega uma hora que o olho humano não consegue mais distinguir que são dois pontos distintos. Ele vai fazendo a fusão desses dois pontos. Claro, porque a fusão dos pontos está sendo causada, na verdade, pela imagem que está sendo gerada na retina.
Isso é um fenômeno puramente óptico, né? Não é culpa dos olhos, não é uma questão de limitação de resolução dos olhos, e sim é um mecanismo geométrico mesmo que acontece mostrando essa sobreposição. O cérebro tem que interpretar isso e saber que foram dois pontos fundidos, por exemplo, na imagem ou separados. Ok? É essa a ideia aqui. Então, por isso que a lente faz essa correção o tempo todo para a gente. A lente do cristalino ela pode ser moldada pelos músculos ciliares aqui do olho, né, que podem alterar essa angulação e permitir a nitidez, que é a separação dessas dois pontos de luz, né, de imagens, ou a fusão deles juntas, né? Então, quem tem astigmatismo, por exemplo, enfrenta dificuldades nesse sentido, né? Por exemplo, o olho tem estrias, né, na estrutura do cristalino, que fazem com que essas imagens acabem sendo distorcidas. Muitas vezes a imagem ia ser vista nitidamente aqui, mas acaba tendo essa superposição no caso do astigmatismo. Ok? Que pode acontecer no eixo, na direção vertical, horizontal e em outras direções também. Tá bom? Então nós temos esses aspectos envolvendo a difração. Tá bom? No caso, o olho tem que enfrentar esse tipo de exemplo. Né? Vamos ver aqui um exemplo, né, baseado nessa relação. Né? Por exemplo, calculamos aqui, por exemplo, o diâmetro. Vamos ver esse exemplo para a gente entender essa ideia desse dimensionamento que o olho tem que ter para ter a nitidez da imagem. Então veja lá. O diâmetro da córnea por exemplo, de um omatídeo, né, de abelha, né, de ser uma abelha doméstica, simplesmente, é cerca de 30 micrômetros, tá certo? Aí ele quer que calcule o poder de resolução de um desses omatídeos, né? É o olho, né? O olho de um inseto é chamado assim, né? Parâmetro igual a 5.000 angstrom, ou 5.000 vezes 10 elevado a menos 10 metros, né? Que seria o diâmetro que está considerando, né? Que seria a luz verde, tá? Essa largura, né? De comprimento de onda corresponde à luz verde. Então a solução aqui diz, né? Que a gente vai ter então que o ângulo θ é igual a arco cosseno, que vai dar a resolução, né, de 1,22, que é a abertura circular, vezes, no caso, o comprimento da onda, que é 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros, no final das contas, né, aqueles 5.000 angstroms, dividido pela largura da fenda, né, que é a pupila do olho da abelha, no caso, né, que é 30 vezes 10 elevado a menos 6 metros, conforme ele informou aí. Então, portanto, a gente tem que o ângulo θ, né, que é o ângulo medido em radianos, é aproximadamente seno de θ, que é igual a 0,02 radianos, que é aproximadamente 1,16 graus de abertura. Tá? Seria o ângulo de abertura do olho da abelha. Então ela é capaz de enxergar a luz verde aí com boa qualidade. Bem, uma abelha doméstica também, né, em voos, outro exemplo, né, que a gente vai tratar aqui. Né? Então, veja lá. Uma abelha doméstica em voos a 2 metros acima do chão pode enxergar uma flor de cerca de 1 centímetro no chão. Isso é possível? Vamos ver se a abelha vai ser capaz de enxergar essa folha no chão. Então a abelha está aqui, o ângulo de abertura, com a folha que estaria no chão, o ângulo de abertura θ estando a 2 metros de distância do objeto que vai ser observado, e o objeto tem uma certa largura, um certo diâmetro. Bem, que é o diâmetro da flor. Então veja lá, a solução aqui fala, de acordo, né, no caso com o exemplo anterior, né, a gente tem que o ângulo θ deu 0,02 radianos, ok. Sendo que D é a distância mínima entre dois pontos, objetos, né, que apenas que são resolvidos, né. Então ele tem lá aqui, a distância entre os dois pontos objetos dividido por 2 tem que ser igual a tangente do ângulo θ, que é aproximadamente igual a seno do ângulo θ, já que o ângulo é muito pequeno. E no final das contas é aproximadamente igual a 0,02 radianos. Então, ou 0,02, perdão, né? Porque aqui não é radiano, é radiano também. Então, D seria igual a 2 vezes 0,02, que na verdade é igual a 0,04 metros a distância, né? Que é aproximadamente igual a 4 centímetros. Tá? Então, desde que a flor de 1 centímetro é menor que a distância mínima que a abelha pode, no caso, perceber ela, né? Enxergar, ela não enxergará, na verdade, a flor, porque a 2 metros dela, né? A menos, né, que o tamanho da flor seja igual ou superior a 4 centímetros. Tá? Então ela não pode enxergar a coisa. Então o inseto tem que se aproximar mais, né, para poder conseguir enxergar essa flor. Né? Claro, o olho dele é muito pequenininho, a câmera é escura do olho, né, que é a estrutura, precisa de ter uma grande aproximação, porque o anteparo dele, que é a retina, está muito próxima da fenda, né, do ponto de vista, se a gente for pensar, né, a ordem aí está de micrômetros, né, diferente do olho humano, que ele é bem maior do que o olho do inseto, que dá uma resolução bem melhor. A gente pode enxergar coisas mais próximas, mais distantes do que, no caso, o inseto.
O inseto, na verdade, localiza a gente em diversos lugares, não o caso da abelha, né? Porque ela não tem interesse na gente, mas, por exemplo, sei lá, o carapanã, né? Os animais que têm interesse na gente para se alimentar, eles percebem, na verdade, mais a nossa presença, não porque eles estão enxergando a gente como um todo, né? Mas sim porque a gente está emitindo gás carbônico na expiração, né? Quando solta o ar, né? Então, na verdade, ele tem uma informação química, né? Dizendo que ali tem um ser respirante, né? Um ser vivo ali para poder ele encontrar alimento, né? Bom, então temos essa questão do efeito da difração com a resolução que a gente tem aí no caso que a gente viu para esses dois exemplos, né? Então, para o caso de formação de uma imagem, né, que seria imagens em espelhos em lentes delgadas, né, a gente vai ver esses casos aqui, né, de espelhos, no caso, para espelhos planos, que é um exemplo mais simples que a gente tem para representar. O espelho é um instrumento óptico, né, que faz com que ele tenha por objetivo ter a reflexão dos raios que incidem sobre ele, os raios luminosos. E aí, sempre a gente já viu, né, que quando você tem um ponto de fonte luminosa aqui, por exemplo, emitindo vários raios de luz, né, que tocam o espelho, o ângulo que incide sobre o espelho é sempre o mesmo ângulo de reflexão com relação ao normal, que é perpendicular ao plano do vidro, do espelho, né? Se tratando do espelho plano, esses raios vão ficar sempre paralelos, os raios que são paralelos, não, perdão, vão ser sempre diametralmente oposto aqui ao ângulo de incidência. Só que, como o espelho é plano, né, a maneira como a luz é dispersada é sempre de forma regular, preservando a imagem, né, que a fonte luminosa indica, né, e para o espelho. Então, se aqui tiver uma lâmpada, eu vou enxergar a lâmpada aqui na imagem do espelho, nesse ponto, tá vendo? Que eu posso pegar o prolongamento dos raios refletidos. Se eu a luz bateu aqui e refletiu, né? Mas se eu prolongar o raio imaginando, né, para cá, eu posso cruzar todos eles de novo e formar a chamada imagem aqui, né? Que vai ser uma imagem real formada nesse local, né? Na verdade, essa imagem que se formou aqui, que eu poderia projetar também num outro anteparo, como outro espelho, por exemplo, indica que é uma imagem real, que eu posso recompor ela em outros lugares. Mas aí, essa imagem ela é diametralmente oposta à imagem original, o objeto original, né, que você tem aqui. Então, se aqui tiver uma distância, sei lá, de 1 metro do objeto sobre o espelho, a imagem se forma também a 1 metro adentro do espelho, né? Essa região é virtual, tá certo? Ela não é uma região real, mas parece ser. Veja, o cérebro também não está preparado para saber que isso daqui, essa região, é uma região virtual. Então ele acha que essa região é verdadeira. Por isso, quando você está diante de um espelho, realmente parece que existe o lado de dentro. O cérebro não foi preparado para saber que isso daqui é uma região virtual. Tá bom? Então, o espelho é uma forma de também enganar o cérebro no sentido de que essa região é virtual e não real. Tá bom? Uma brincadeira que você pode fazer para entender qual é a ideia, o que o cérebro pensa a respeito de uma imagem formada no espelho é o seguinte: se você colocar aqui um vidro semi-reflexivo, né, que ele não é um semi-espelho, né, onde parte da imagem que você vê aqui, parte da luz atravessa e uma parte é refletida, interessante, se você colocar um objeto aqui num vidro semi-espelhado, a imagem que você vai ver aqui, se você pegar o mesmo objeto, um objeto igual a esse, e vir aqui, claro que você estando desse lado para olhar para o espelho, você vir com a mão aqui e posicionar o objeto nesse local, mas essa imagem você vendo através desse vidro semi-espelhado, na hora que você mede essa distância desse objeto que está sobreposto à imagem, é exatamente a mesma distância daqui. Tá? Então é muito interessante ver esse tipo de exemplo, né? Então é isso que o cérebro acha que aconteceu, ele acha que realmente tem um objeto nessa distância em relação ao espelho aqui, apesar de ser uma imagem virtual. Tá bom? Então, esses são os aspectos que a gente tem ligado às ilusões de ótica, na verdade, que ocorrem. Né? Então, se a gente for pensar num objeto que tem um certo tamanho, por exemplo, aqui, veja, a luz que é emitida na parte superior desse objeto, paralelo ao eixo, a linha normal aqui, tá vendo? Esse raio ele é refletido paralelamente. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão sempre. Então, se aqui está incidindo com 90 graus, reflete com 90 graus. E aí, se você prolongar o raio, você pode depois cruzar esses prolongamentos e encontrar a nova imagem formada, a imagem formada do outro lado. Esse segundo raio também é interessante você desenhar, que é um raio que passa pelos, justamente, toca, né, exatamente a linha normal que você definiu para representar a parte inferior do eixo, que é o chamado eixo de simetria, né, do espelho. Então, metade de cima do espelho e metade de baixo. E aqui o objeto foi colocado no semi-eixo superior, né, desse espelho. Então, você pode desenhar esses três raios. Esse raio paralelo na extremidade superior do objeto,
esse raio que passa pelo vértice, né, do espelho, que no caso é onde está a linha normal, que reflete com esse ângulo aqui, ângulo igual de incidência, ângulo de reflexão, ângulo θ, tá vendo? E aqui um raio que sai da parte inferior do objeto, que também reflete com o mesmo ângulo. Aí se você prolongar todos esses raios, tá vendo? Prolonga esse raio aqui, prolonga esse na diagonal e prolonga esse, você recompõe a imagem aqui também, onde há um cruzamento desses raios. Essa imagem está diametralmente oposta ao espelho com relação ao objeto. Então tá aqui a imagem. Então o espelho plano sempre vai formar uma imagem com o mesmo tamanho, uma imagem, no caso aqui, real do outro lado, né? E sempre com a mesma proporção, tá? A imagem é preservada na sua forma. No caso, quando você tem aqui feixes de raios vindos, né, do ponto A, para o olho humano, tá vendo? É assim que o cérebro não consegue detectar, tá vendo? A luz que incidiu desse ponto aqui, tocou o espelho e refletiu para cá, quem olha daqui, né, que está olhando nesse ponto do espelho, ó, o olho humano acha que a imagem que ele está vendo, na verdade, é onde está o objeto de verdade. Então o olho humano prolonga os raios até haver o cruzamento deles. Então onde cruza os raios, ele compõe a imagem. Aí ele consegue dar a noção de distância, tá certo? Inclusive, e dizer que a imagem está a essa distância aqui com relação a esse ponto, tá bom? O cérebro não consegue saber o movimento desses raios aqui. Ele acha que sempre tudo que ele está vendo está diante dos olhos, está na frente, tá? Mesmo que não esteja. O objeto real, né? Vamos ver um exemplo aqui para a gente fixar essa ideia aqui, né? No caso, né, que a gente tem na análise dos livros, né? Então veja lá. Se você tem aqui 288 centímetros de altura, por exemplo, né, pensando aqui, né, no Carmen Lemos, que altura que deve ter, né, um espelho vertical para que ele possa se ver, né, no caso aqui, né, por inteiro nesse espelho, né? Então, se a gente vê aqui uma pessoa, né, pessoa aqui um ator, né, se ele tem essa altura, né, no caso aqui, o quantos centímetros que ele tem que ver no caso do espelho, né? Então você vê a cabeça, que é a região superior, que nós vamos representar aqui, o olho dele, que vai observar, no caso, a imagem se formar a uma distância, aqui está os pés, né? Para ele poder ver a imagem no espelho. Qual o tamanho que o espelho, em que distância que ele tem que estar? Se o espelho tem uma altura, um tamanho H, né? Então a gente vê qual seria a ideia, né? Então o Karen A de Jubes, né? Ele tem 218 centímetros, então 2 metros e 18 de altura e que deve ser, né, no caso, né, que altura que deve ter o espelho, né, para que ele possa se enxergar o corpo inteiro, né? Então vamos ter que usar aqui as projeções dos raios em todas as extremidades do corpo dele, né? Então teria um raio de luz que sai das pontas dos pés, que vai atingir, que tem que alcançar o espelho, que está nessa região aqui, né? Nessa região que eu estou indicando aqui com o mouse, e da cabeça também. Todos esses raios de luz têm que alcançar o espelho para que a imagem se forme aqui do corpo inteiro. Então a relação aqui que a gente mostra, né, é que os pontos, né, no caso, né, que foi destinado aqui ligeiramente, né, para o alto e a maior clareza, né, então a figura mostra, na verdade, o caminho dos raios, né, que partem de sua cabeça e dos seus pés, e no caso penetram em seus olhos aqui, né, refletindo-se do espelho dos pontos A e C, respectivamente, né. Então a gente tem que o espelho ele precisa ocupar, na verdade, apenas a distância vertical H entre esses pontos. Então é isso que vai atender aqui. Então, partindo da geometria, o que nós temos? Que a distância A e B, né, entre A e B, né, a distância B vai ser igual, na verdade, metade da distância HE. E a distância BC vai ser igual a metade da distância EF. Pode consultar aí na figura que vocês vão ver. Então, logo, a altura, né, na verdade, necessária, ela é a altura H do espelho, vai ser igual à distância AB mais a distância BC, que tem que ser igual a metade da distância HE mais a distância EF, que é a relação de proporção. Ou seja, isso é igual a 1 sobre 2 vezes a distância, no caso, AB, no caso aqui, né? A distância HE é a altura da pessoa, né? De 218 centímetros. Mais, né, a distância EF, né? Que aí inclui as duas distâncias. Então a gente vai ter igual a 109 centímetros, tem que ser o tamanho do espelho para que ele consiga se observar, né? Nessas circunstâncias, né? Então, a gente diz que o espelho, ele não precisa ter mais do que a metade da sua altura, no caso, né? E esse resultado, ele independe da distância dele ao espelho. Olha que interessante, né? Então, se você possui, no caso, um espelho com uma altura, experimente, né, por exemplo, cobrir, né, com, no caso, um jornal, né, sei lá, as partes que não cobriram para a formação
no caso de sua imagem, né? Então você descobrirá, né, que ficou disponível apenas, né, metade da sua altura, né? Então os espelhos que ultrapassam o ponto C, né, eles permitem, na verdade, apenas que você veja a imagem no caso do chão, tá? Então esse é um aspecto bem interessante com relação a essas distâncias que a gente está vendo aí dos raios, né? Esse foi o caso dos espelhos planos, né? São características bem interessantes associadas a eles, né? No caso do espelho esférico, o que nós temos aqui é que os espelhos esféricos são espelhos curvos que você pode fazer o lado espelhado como sendo o lado côncavo, né, o lado inferior. E aí, nesse tipo de espelho, você tem várias situações diferentes para a formação das imagens, né? Então, aí você precisa definir aqui um eixo de simetria, que divide o espelho ao meio, né, nessa representação. E no caso, seja por espelhos côncavos, nós temos lá que esse seria o lado que vai refletir os raios de luz, e esse aqui é o lado virtual, né, que é o lado que na verdade forma a imagem, dependendo da posição do objeto em relação ao espelho. E aí, no espelho côncavo, né, temos essas distâncias, que nós temos aqui a distância F, a distância P, que a gente precisa definir. A distância P seria a distância do objeto até o espelho, até o vértice do espelho, né, que é onde está o eixo de simetria aqui, cruzando ele. Aí você vai ter a distância da imagem, que vai ser formada em relação a esse vértice. Você também vai ter a distância do objeto em relação ao espelho. Existe a posição focal, que é um local onde os raios de luz todos se cruzam, né? Quando o objeto está aqui antes, né? Por exemplo, eles se cruzam aqui e não formam imagem nesse local. É um local que fica borrado na imagem, né? Fica todos os raios misturados, que eles estão cruzados. Essa distância corresponde ao centro de curvatura do espelho, né? Se for um espelho esférico, que é o caso que nós estamos considerando aqui, para espelhos côncavos, se você continuar aqui a linha, você forma a circunferência, a esfera, né? Então isso aqui é um pedaço da esfera, né? Que representaria o espelho. Para aí você ter um centro de curvatura bem definido. A distância focal fica sendo sempre a metade do diâmetro do centro de curvatura, né? E aí você tem nesse caso, para um objeto que fica entre a região focal e o vértice do espelho, a imagem sempre se forma maior. Ela sempre é virtual, que está nessa região aqui, e sempre direita, né? Se esse objeto está de cabeça para cima, a imagem também fica de cabeça para cima. Agora, se o objeto estiver muito antes do centro de curvatura, né, ou mesmo antes, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se o objeto estiver entre o foco e o centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem não se forma na região virtual. A imagem vai se formar realmente na mesmo lado onde está a região do objeto, tá certo? A região de reflexão. Porque os raios de luz vão se cruzar verdadeiramente aqui. Né? Não precisa fazer prolongamento dos raios de luz para ver o cruzamento, como aconteceu aqui nesse outro exemplo dessa posição. Se você prolongar esses raios de luz na região real da imagem, eles nunca vão se cruzar, então não tem como formar a imagem aqui. Agora, se você faz o prolongamento, há o cruzamento do prolongamento. Então, se o raio de luz não se cruzou realmente, então ele forma uma imagem virtual. Aqui nesse caso. Agora, aqui, veja que se você fizer o prolongamento dos raios na região virtual, eles não se cruzam na região virtual. Então a imagem não se forma aqui, ela vai se formar, na verdade, na própria região real. E aí você tem uma imagem que é invertida, no caso, quando a posição do objeto está entre o foco e o centro de curvatura do espelho côncavo, só que ela é maior, invertida e é real. É uma imagem que se formou aqui mesmo. Tá? Então, se o olho humano se posicionar nesse local, você tem a sensação de que a imagem o objeto está em cima do olho. Parece que a pessoa colocou o objeto bem em cima do teu olho. Você pode brincar com a concha de feijão, né, de metal, né? Se você fizer a brincadeira de aproximar e afastar ela, por exemplo, você pode ter essa sensação. Chega uma hora que aquele foco de luz, né, de uma lâmpada acesa que está no ambiente, parece que aquele foco de luz você sente um clarão assim bem em cima do olho, né? Que é porque a imagem da lâmpada da sendo refletida no espelho, na verdade, ela foi projetada exatamente em cima do teu olho. Aí você tem a sensação de que a lâmpada está realmente bem em cima dos olhos. Né? Bem interessante esse efeito da imagem real. Espelhos côncavos, como eles têm o poder de amplificar a imagem, tá vendo aqui no caso, no caso nessa região entre o foco e o centro de curvatura do espelho, você pode usar espelhos côncavos para ampliação de imagens, né? Por exemplo, na construção de telescópios de reflexão, que o Isaac Newton tinha pensado na época dele, né? Que é usado até hoje, né? Esses grandes telescópios que captam imagens de estrelas, por exemplo, de corpos celestes no espaço, eles são, na verdade, feitos com espelhos gigantes, né? No formato côncavo, e tem depois um espelho plano que é colocado justamente em cima do local onde os raios de luz se cruzam. Então veja, se você tem uma imagem de uma estrela muito distante, muito longe do centro de curvatura, né? Seria esse exemplo aqui, né? Deixa eu ver. Esse exemplo aqui, tá vendo? Uma imagem
Não sei se ele chegou a representar aqui, né? Não, não chegou a representar. Mas uma imagem que é colocada muito antes do centro de curvatura, vou imaginar aqui, né? Que seria o caso de uma estrela, ela pode fazer esse mesmo efeito, né? O espelho recebe essa imagem e ele projeta uma imagem um pouquinho maior, e aqui no caso real. Eu venho aqui e coloco um espelho plano onde eu redireciono essa imagem, por exemplo, para um determinado local aqui fora da região do espelho, para que eu possa capturar essa imagem e ser computadorizada, por exemplo, né? Capturada no computador e eu ver essa imagem diretamente. Então nós temos esse aspecto para relacionar a formação das imagens, né? Bem, nós temos esse caso aqui, né, para representar esse tipo de situação de imagens de formação, nesse tipo de distância que a gente pode ver na formação da imagem do espelho. Uma outra posição muito interessante de olhar é justamente quando eu coloco o objeto em cima do foco do espelho. Nessa hora, os raios de luz ficam todos paralelos, então não tem a possibilidade de ter cruzamento nem na região real e nem se eu fizer o prolongamento na região virtual. Então, se esses raios ficarem paralelos, não tem formação de imagem do espelho. Né? Não, simplesmente não vai formar. Você vai ver o objeto e vai ficar olhando para o espelho, mas você vai ficar procurando a imagem e não vai encontrar. Tá certo? O máximo que você vai ver é um borrão. Né? Aqui também temos a situação onde o objeto está muito longe do espelho, que é o caso do exemplo que eu falei para vocês, no caso de uma estrela sendo vista por um espelho côncavo. Né? Então a estrela está muito longe do centro de curvatura, tão longe que os raios de luz que vêm da estrela são praticamente paralelos que alcançam o espelho. Então se os raios todos incidirem paralelos ao espelho côncavo, os raios de luz todos se cruzam no foco, tá certo? E aí você tem aqui esse efeito, né, de não ter essa formação da imagem também aqui, no caso. A imagem, na verdade, se formaria justamente no foco, ela ficaria muito compactada aqui, né, muito pequenininha. Então eu teria que pegar aqui um espelho plano, por exemplo, desvia a direção desses raios de luz aqui para a região para fora do espelho, para sair do campo de reflexão do espelho, e aí depois eu amplifico ela usando, por exemplo, um microscópio, né? E aí eu ponho uma lente de microscópio aqui para ampliar essa imagem e voltar a ver com nitidez a estrela que está muito longe, por exemplo. Né? Então essas são as diferentes maneiras que você pode ter a formação de imagem nos espelhos côncavos. Né? No caso do espelho convexo, que é quando você tem o lado espelhado aqui do lado de fora, né, da casca esférica, ainda assim você tem o centro de curvatura definido aqui no centro, né, de fato, dessa figura geométrica. O foco continua sendo aqui, só que dessa vez, como esse lado não é o lado espelhado, né, então o lado espelhado está aqui fora, então a gente tem agora que essa região é virtual. E então eu tenho um foco virtual, um centro de curvatura virtual, e a gente tem, do ponto de vista de quem olha a imagem no espelho, né, se eu colocar um objeto em qualquer posição aqui na frente desse espelho, a gente a gente vai ter, não em qualquer distância, não pode ser muito longe, né? Mas não importa mais agora se é muito próximo ou longe aqui, a imagem sempre vai se formar menor, só que ela vai ser direita, se está aqui está de cabeça para cima, aqui também vai ficar de cabeça para cima, e sempre entre o foco virtual, que é o foco do espelho, e o próprio espelho, o vértice dele, que está nesse local aqui, que fez o eixo de simetria está dividindo meio a meio. Então, nesse caso, a imagem sempre se forma assim. Tá? E se você pegar o lado de fora da concha, né, de feijão, não o lado de dentro, você fica vendo sempre a imagem assim, pequena, sempre menor, só que direita, nunca inverte, nunca fica de cabeça para baixo. Tá, ok? Esse tipo de espelho, por exemplo, você pode usar, por exemplo, quando você quer amplificar o campo de visão do espelho, né? Porque imagina, se o espelho for capaz de diminuir o tamanho da imagem, significa que um objeto bem grandão pode ser visto projetado bem pequenininho assim, e aí cabe mais coisas nesse campo virtual de imagens do objeto, né? Então são aqueles espelhos, por exemplo, que o pessoal coloca no ônibus, né? O motorista, ele pode olhar através de um espelho de refletor, né, na frente dele, né, um espelho retrovisor, né, que fala. Ele pode olhar a imagem produzida por um outro espelho de uma pessoa que está descendo lá na porta de trás do ônibus, né, por exemplo. Então essa pessoa que é grandona, né, em relação ao tamanho do espelho, ela fica pequenininha no espelho, ela cabe, né, no campo de reflexão do espelho. E aí o motorista pode ver a pessoa perfeitamente, toda, né, da cabeça aos pés, e saber o momento exato que ela terminou de descer o degrau, aqui no caso do ônibus. Tá, ok? Então, esse é um aspecto que a gente tem. Quando o objeto fica muito longe, por exemplo, do espelho, de novo, os raios de luz se comportam de maneira paralela quando ele incide, então não há cruzamento de raios de luz. Então, eles só vão se cruzar lá no foco, dessa vez através do prolongamento, né, que vai ser o foco virtual. Tá, ok?
Aí aqui foi uma imagem muito pequenininha, que essa eu não posso projetar mais, né? Não posso usar esse tipo de espelho para fazer, por exemplo, um telescópio, né? Porque essa imagem é virtual, eu não posso projetar uma imagem virtual no anteparo e mandar ela para outro lugar, como aconteceu aqui no caso do espelho côncavo. A imagem que se forma, por mais que ela seja pequenininha aqui no foco, ela é real, ela está sendo formada na região real. Aí eu posso pegar um espelho plano e projetar ela para outro lugar, e aí eu usar um instrumento para poder amplificar essa imagem e ter a nitidez dela. Tá? Aqui não tem como, tá? Imagem virtual não se projeta. Aliás, é por isso que a gente define como virtual. Virtual é uma imagem formada pelo prolongamento dos raios luminosos, e aí ela não é real nesse caso. Né? Ela não pode ser projetada. Então, a definição de imagem real é aquela imagem que pode ser projetada para outro lugar. Tá? Imagem virtual não pode ser projetada. Ela não existe do ponto de vista da formação dos raios, né? Do cruzamento dos raios de luz. É apenas um prolongamento. Bom, nesse caso, as equações envolvidas aqui para os espelhos, de uma maneira geral, são essas daqui, né? Onde a gente tem aqui a questão da magnitude da imagem, né? O tamanho dela, que vai ser igual à amplificação, que envolve a altura que você vê a imagem no espelho, dividido pela altura do objeto. Isso me dá quantas vezes, né, a imagem foi amplificada do ponto de vista lateral, né? Então, M é a amplitude, é o módulo dele, né? Me dá a amplitude. Sei lá, uma imagem que é o dobro do tamanho do objeto. Então a amplitude seria 2, né, no caso. Ou você tem uma imagem que é 1/3 do tamanho do objeto. Então a amplitude seria 1/3, né, no caso. E aqui, a magnitude pode ser entendida também como sendo igual a essa relação aqui, menos a posição da imagem, a distância que a imagem está do espelho, dividido pela posição, no caso, do objeto, que isso aqui também seria a amplitude lateral. Também podemos ter que o foco ele é igual, né, no caso aqui, podemos representar essas relações envolvendo os focos do espelho, que seria, no caso, para o espelho esférico, né, envolvendo o raio de curvatura dele. Né? O raio de curvatura, metade dele corresponde ao foco. O raio que nós representamos lá nas figuras como sendo o C, que é o centro de curvatura, né, que é a distância dele para o vértice do espelho. Tá bom? No caso do espelho esférico em si. Bom, vamos ver aqui um exemplo para a gente fixar essas ideias que a gente veio tratando até agora, né? Então veja lá, o exemplo dessa figura aqui, né, que mostra que o centro de curvatura, no caso do espelho, está está do lado V, né? Então, você está vendo aqui, né, o lado virtual. De acordo com a regra de sinais, né, o raio, no caso de curvatura, R, ele é negativo. Então, a gente pode ter essas relações aqui, ó. Veja. Nesse caso, o que nós temos? Para essa resolução, né, na solução desse problema, a gente tem que essas equações representam para a gente a distância, a posição do objeto em relação ao espelho, né, e aqui se tem, no caso, a posição da imagem em relação ao espelho, e aqui seria igual, no caso, né, essas relações, a soma dessa quantidade dá igual à distância focal, que é o fator 2, no caso, dividido pelo raio de curvatura do espelho. Né? Como o raio é o dobro do foco, né? Então eu posso escrever aqui também 1 sobre o foco, tá? No lugar de 2 sobre R, né? Então essa relação a gente pode obter aqui, né? No caso, porque os dados que ele informou para a gente, né? A gente tem que a distância do objeto até o espelho seria de mais 14 centímetros, que é a região real do espelho. Mais 1 sobre a distância da imagem vai ser igual a 2 sobre menos 22 centímetros, que é o raio que fica na região virtual. Então, por isso que é negativo, tá? Região virtual, a gente marca as posições com sinal negativo. Então, aqui no caso, a gente tem que a distância da imagem, então vai ser igual, no caso, a menos 6,2 centímetros. Opa! Se a posição da imagem está negativa, o valor, então ela está formada na região virtual. Então, de modo, né, que a imagem está a 6,2 centímetros atrás do espelho, né? E, portanto, ela é virtual. No item B, né, que ele também quer saber da gente essa relação aqui, ele fala assim, B, qual é a ampliação lateral neste caso? Né? Então, pela solução da equação que nós já vimos, né, a gente tem que a ampliação, que envolve M, né, isso é igual a menos o tamanho, a distância que a imagem está do espelho, dividido pela distância do objeto até o espelho. Esse vai ser igual a menos. Aí a distância da imagem até o espelho é de menos 6,2 centímetros, e a distância da posição do objeto é mais 14 centímetros. Então isso vai dar igual, no caso, respeitando os sinais, mais 0,44. Seria a ampliação. Ampliou 44%, né? Seria essa a solução aqui, né? Então, como a magnitude, né, é menor do que 1, né, no caso da ampliação, a imagem ela deve ser menor do que o objeto. Né? É verdade, porque é 40% do objeto. Né? Então,
E como M ele é positivo, né, a imagem ela deve ter a mesma orientação do objeto, que no caso ele é direita, né? Então, a magnitude sempre vai ser, né, o módulo vai ser sempre positivo, né? Mas se ele for maior do que 1, menor do que 1, no caso a imagem foi diminuída, né? Em relação ao tamanho do objeto. Então, houve uma diminuição com relação à imagem. Mas ela é direita porque deu o valor positivo para essa magnitude, né? Então, como traçar os raios, no caso, em espelhos esféricos, aqui no caso, né? As regrinhas são essas aqui, né? Então, um raio paralelo ao eixo central se reflete passando pelo ponto focal, ok? E um raio que passa pelo ponto focal se reflete paralelo ao eixo central. Essa é a ideia. A gente viu lá nas imagens, né? Um raio que passa pelo centro de curvatura C se reflete retornando pelo mesmo caminho, né? Então, e quarta situação, a gente tem que um raio que tem seu ponto de reflexão na intersecção do espelho com o eixo central, no caso, que é o vértice, né, do centro do espelho, se reflete simetricamente, né, em relação ao eixo. É como se fosse um espelho plano naquele ponto, né. Então aqui a imagem de um ponto está no intervalo, no caso, de 2 ou mais raios especiais, no caso, escolhidos, né, que a gente tem para você formar. Você tem que ter no mínimo 2 ou mais raios para conseguir fazer o cruzamento e ter a imagem formada adequadamente para aquele espelho que você está observando essa relação. Bom, vimos aqui então um estudo ligado, no caso, aos espelhos, né, alguns exemplos, né, e agora a gente vai também partir depois para um outro exemplo, que é o caso das lentes. Lentes são materiais que deixam a luz atravessar, mas sofrendo o efeito da refração. Então, espelho é especificamente os fenômenos de reflexão, e temos aí dois tipos de curvatura, a curvatura côncava e convexa. No caso, pegamos em particular os espelhos esféricos, né? Mas poderiam ser outros também, mas é porque os esféricos têm propriedades mais bem determinadas do ponto de vista geométrico. E no caso, o espelho plano que a gente viu, né? Faltou também citar no caso do espelho plano que quando você pega espelhos planos e dispõe dois espelhos planos sobre uma superfície para você ver a formação de uma imagem, quando você tem um único espelho plano, né? O espelho, você pode pensar que o espelho plano ele é um espelho aberto, né? São dois espelhos que eu posso deixar um encostado no outro, assim, no mesmo plano. Nessa hora você tem uma única formação de imagem feita sobre esse espelho. Se você dobrar o espelho com ângulo de 90 graus, você vai observar que formam três imagens daquele objeto, que é a reflexão da reflexão acaba formando três imagens no espelho com ângulo de 90 graus. Se você for diminuindo cada vez mais o ângulo, né, ou no caso aumentando o ângulo de rotação, né, até, por exemplo, 180 graus, você vai ver que o número de imagens que vai formar vai ficando cada vez maior. Então existe uma relação que envolve, né, o número de imagens formadas, né, que vai ser a volta completa que poderia dar na rotação dos espelhos, que é 360 graus, né, no caso aí, dividido pelo ângulo que você está observando, isso vai me dar um número de imagens desde que eu subtraia 1. Né? Então, por exemplo, uma volta completa é 360 graus, dividido por 90 graus, isso dá 4. 4 menos 1 dá 3, que é o número de imagens formadas. Se o ângulo fosse, por exemplo, 180 graus entre os espelhos, né, aqui no caso, aí seria exatamente uma única imagem, né, de ângulo de abertura. Que daria 360 dividido por 180 daria 2, 2 menos 1 dá uma imagem. Se o ângulo for ainda maior, né, 270 graus, por exemplo, de abertura dos espelhos, né, aí seria o dobrado no sentido oposto, né, é como se fosse o canto de uma parede espelhado, né, por exemplo, e você coloca o objeto ali na frente para observar. Aí, nesse caso, seria 360 dividido por 270, que eu daria um fator, no caso, de 2/3, né? Então, aí, no caso, daria uma imagem, na verdade, 3/2, né? Aí você teria quase uma imagem meia formada, né? E quando você completa 360 graus, na verdade, que é os espelhos daria, né? Daria, no caso, nenhuma formação de imagem, nesse caso aí, né? E o interessante é pensar o seguinte, se o ângulo entre os espelhos for zero, que é quando um espelho é colocado na frente do outro, esse 360 dividido por um número muito pequeno, como zero, indica que vai dar um número muito grande, que seria o infinito. Então, quando você coloca um espelho de frente para o outro, um objeto no meio para observar, ele forma infinitas imagens, tá certo? É muito interessante esse tipo de efeito. Então, se você fizer uma brincadeira assim, né? Pega dois espelhos, coloca um de frente para o outro. Só que em um dos espelhos você faz um furo para você olhar estando atrás do espelho. Aí você coloca um objeto entre os dois espelhos do lado de dentro, entre eles. Você vai ver que esse objeto forma várias imagens, como uma espécie de um corredor cheio de objetos, assim, né? Se você colocar uma moeda, por exemplo, né, você vai ver um volume enorme de moedas formada na imagem do espelho, né? É bem interessante essa brincadeira. Você tem uma multiplicação muito grande que atende essa relação. Que há múltiplas reflexões do espelho, né, da imagem de um único objeto.
Então, o objeto reflete uma imagem no espelho, reflete no outro, depois essa imagem reflete com a outra, e vai havendo múltiplas reflexões. Aí você tem como se fosse várias moedas ali sendo vistas ao mesmo tempo. É bem interessante essa experiência, né? Com isso, a gente encerra aqui essa parte do estudo dos efeitos de reflexão, no caso da luz, né? Usando os instrumentos ópticos como o caso dos espelhos, né? Tinha dado exemplo também de você usar espelhos para construir telescópios, por exemplo, que são o telescópio refletor, né? Que eu dei aqui a explicação. Então, e os objetos, os utensílios domésticos, né? No caso dos espelhos côncavos, né? Que o pessoal gosta de usar, por exemplo, para ampliar uma imagem, né? Para poder ver melhor, né, detalhes, né? Sei lá, de alguma coisa que você queira observar. Temos esses exemplos, né? O espelho convexo, no exemplo que eu dei do ônibus e assim por diante. Tá bom? Então, por aqui a gente encerra essa parte da aula e depois dar continuidade com outro fenômeno ligado à interação da luz com a matéria, que no caso é o fenômeno de refração, que é o caso no estudo das lentes, propriamente dito, tá bom? Então, ficamos por aqui, até a próxima.